Boa noite, ouvintes da BDC Podcast. Estamos ao vivo agora pelo Instagram. Hoje, que dia é? Quinta-feira, dia 26 de setembro. Estou aqui juntamente com minha maravilhosa Aline Almeida. E hoje nós vamos conduzir uma temática muito importante, muito relevante nesse mês, que é a desesperança de viver, dentro da pauta Setembro Amarelo. Então, eu quero dar a honra aqui à minha casca de bala, para que ela se apresente. Eu sou Rose Mota, para quem não me conhece, que está chegando aqui, já sabe que nós estamos sempre juntas aqui nessa bancada. Quem Aline, não conhece seja bem-vinda. Boa noite. Boa né? noite. Quem não conhece a Aline Rose de Barreiras. Não é de Barreiras. Não é de Barreiras. Boa noite, meu povo. Que bom ter vocês aqui com a gente. Uma pauta hoje muito importante. A gente vai abordar sobre o Setembro Amarelo. A importância de a gente prestar atenção a sinais, as pessoas que a gente ama, até a nós mesmos, né? Porque é um momento que, às vezes, a gente não espera e acontece com a gente. Então, é importante a gente saber como a gente pode se acolher. E hoje estamos aqui com a maravilhosa doutora, e é ela que vai dar várias dicas para a gente, vai nos ajudar a entender e como podemos conduzir esse processo de uma forma leve e mais alegre, mais saudável. É isso mesmo. Vamos apresentar, então, a nossa convidada, ela mesma, Socorro Sá Barreto, é psicóloga. Obrigada. E uma pessoa que vai contribuir muito nessa noite aqui conosco. Okay. Seja bem-vinda, Socorro. Obrigada, é um prazer. Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de contribuir com uma questão tão relevante quanto o Setembro Amarelo e tudo que envolve sobre essas questões de que a gente chama da desesperança de viver, né? Meu nome, ele é bem grande, é Maria do Socorro de Sá Barreto. Eu sou psicóloga há 37 anos, venho de Brasília, fui formada pela Universidade de Brasília, atuei na área de recursos humanos há uns 30 e poucos anos, e há 15 anos eu retornei para a clínica e atualmente moro aqui em Barreiras. Prazer imenso de estar aqui com vocês. E trabalho com pessoas a partir de 17 anos e trabalho com uma abordagem chamada terapia do esquema. E para a gente falar um pouquinho sobre essa desesperança de viver, né? Esse Setembro Amarelo, ele foi muito evocado e isso partiu de uma iniciativa nos Estados Unidos e no Brasil, a partir de 2015, 2016, a gente tem essa contribuição para a sociedade, né? Sim. Mas, assim, você já começou fazendo um pequeno relato aí da sua trajetória profissional, mas só para a gente ficar um pouco mais íntimo aqui da nossa convidada, se puder também falar um pouquinho da sua vida pessoal, né? De onde veio, como vive, o que come. O que come, oh meu Deus. Não, eu venho de Brasília, eu sou natural do Espírito Santo, de Cachoeiro Itapemirim. Capixaba. Da terra do Roberto Carlos. Isso, né? Que coisa linda. Morei 40 anos em Brasília e me mudei aqui para Barreiras, tem 2 anos e meio, em função da minha aposentadoria e também porque eu sou avó, né? Um papel bacana, eu sou mãe, tenho 2 filhas maravilhosas, como toda mãe, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, um netinho extraordinário, que agora eu vou puxar a sarra. E eu gostei muito dessa possibilidade de conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional e ter sido tão bem acolhida aqui em Barreiras, né? Encontrei a Aline em outras oportunidades, né? Conhecendo a Rose também. E entendo que é muito importante a gente poder falar sobre os nossos sentimentos, como a gente conduz isso na nossa vida. Que, às vezes, a gente não tem como falar disso, né? E isso pode causar uma série de dificuldades para que a gente possa nos conduzir. É verdade. Bom, vou dar a honra aqui para a nossa digníssima aqui fazer a primeira pergunta sobre o Setembro Amarelo, sobre essa desesperança de viver. Né? Vamos lá. Oi, eu estou aqui esperando você me dar o microfone, olha só. Gente, será que você é TDAH, doutora? Vamos aproveitar para fazer uma consulta, né? Não, gente, não é assim que faz comigo, não. Não é assim, olhou, olha, psicologia não é aquela magia.
Tem magia, mas não é assim. Marque uma consulta no consultório. Uma Isso. consulta mais profunda. Né? Eu atendo aqui no Centro de Barreiras, fazer minha propaganda. Atendo aqui no Centro de Barreiras, no edifício Charrua, na clínica Honorato. É só me procurar. Pronto, eu vou marcar minha consulta, viu? Depois do podcast eu vou marcar minha consulta, Certo. porque eu sou adepta e a favor da terapia. Inclusive, como a senhora falou, às vezes a gente quer falar e não tem para quem falar. E a terapia é justamente esse momento, é uma pessoa neutra que você pode compartilhar seus sentimentos. Isso. Né? Você pode se abrir, você não precisa ter medo, que é uma pessoa de confiança, porque ela é um profissional. Isso. Você não precisa, minha vida vai ficar exposta, não. Eu, pelo menos, fico muito à vontade na terapia de falar minhas profundezas, até aquelas coisas assim, bem cabulosas. Bem profundas. Que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, sabe? Eu não fico com receio de falar. Né? Então, é por isso que eu sou muito a favor da terapia. O espaço terapêutico, né? Ele é um espaço baseado em regras. E tem duas regras muito fundamentais que eu sempre falo para todo e qualquer paciente. A questão do sigilo, ele é fundamental, né? Sim. E também da questão que você falou, a gente é treinado e entendo que todo profissional como eu estaremos sempre diminuindo o nosso nível de julgamento. Como é que eu vou acolher e receber uma pessoa se eu não tiver esse nível de julgamento rebaixado? E é por isso que a gente pode ser assim. Eu também faço terapia, porque para poder, Todo né? cuidado precisa de cuidado, né? Isso. E é isso. Eu tinha essa concepção, uma crença que eu achava que terapeuta, assim como médico, não precisava ir no médico. Oxe, É mais lógico que precisa. Todo ser humano. Aí uma amiga me falou, uma amiga que é psicóloga, há muito tempo isso atrás, né? Antes de eu fazer terapia. Ela falou, não, a gente que bem precisa. Porque imagina quanta coisa um psicólogo ouve. Sim. Quantas Não só informações. ouve, sente. Sente. Não é? É. E a gente tem que ter compaixão conosco. Tem. Não é? Tem que verdade. ser gentil. Se a gente orienta e também ajuda as pessoas nesse caminho do autoconhecimento, eu também tenho que praticar. Claro. É verdade. Não é? Não... Eu E acho o que a humano? terapia é isso, né? A terapia é o autoconhecimento. Isso. É uma jornada que quando você começa, aí não tem mais jeito. Começou, vai Ela continuar. não tem fim. Não tem fim. Eu nem vou falar, porque quem me deu asas para voar na vida foi a terapia, viu? Porque foi com tanto autoconhecimento que eu falei, ainda. Peraí. Eu posso, eu mereço. Olha a cara dela. Doutora, conte pra gente o que caracteriza a sensação da desesperança de viver. Essa é uma pergunta assim, bem delicada, né? Quando a gente começa a falar sobre sentimentos, às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de achar a oportunidade ou de ser validado. Porque essa desesperança ela começa quando eu vou desacreditando que eu poderei ser entendido, compreendido, que essa escuta de quem vai me ouvir é uma escuta ativa, real, verdadeira e presente. Quando isso vai se tornando de uma maneira que prejudica o meu dia a dia, o meu cotidiano, eu começo a ter dúvidas acerca de mim mesmo. E quando essa dúvida ela se transforma em angústia, numa tristeza, numa angústia recorrente, eu começo a pensar, eu acho que ninguém vai cuidar de mim, ninguém vai entender, algumas pessoas vão achar que é frescura, né? Num passado eu posso achar que alguém pode pensar que eu estou ficando louco. E nessa sensação de vazio, a pessoa se perde e pode ter esse sentimento de um vazio existencial, né? Quando a gente fala da desesperança de viver, não existe um fator. Existe uma questão multifatorial. E, às vezes, o ambiente não é propício, às vezes, a pessoa recebe uma informação, distorce e entende que não é bem daquele jeito. E vai se isolando, até que chega uma hora que ela não suporta essa sobrecarga na qual ela está vivendo. E a gente começa a ter sinais. E me diga uma coisa, Socorro. Geralmente, quem tem essa desesperança de viver, ela já está ali num quadro depressivo? De algum tempo? Ou é algo que pode acontecer pontualmente em um determinado momento?
reiterando, né? Isso. Cada vida, ela é única, né? A gente não consegue identificar, às vezes, uma pessoa que aparenta alguma coisa, mas, na maioria das vezes, eu já tenho alguma coisa que está me incomodando, né? Quando eu não consigo identificar isso, ou eu não consigo lidar com isso, eu começo a ter pensamentos ruins e que podem me levar a uma depressão. Não necessariamente, né? Quem vai ter uma desesperança tem uma depressão, mas já é um indicativo. E a gente pode chegar a um momento, como eu falei anteriormente, essa sobrecarga, a gente chama isso de distorção cognitiva, né? Às vezes eu entendo o que o outro fala, recebo de uma maneira que eu distorço e não consigo fazer com que a minha proximidade à realidade ela seja algo positivo. E eu penso, não vou conseguir ajuda, ninguém vai me entender. Essa é uma questão muito recorrente no consultório, quando a gente recebe alguns pacientes e eles falam, olha, eu estive lá perto e eu acreditei que talvez se eu não existisse mais seria melhor para toda uma família, por exemplo, ou para o meu ambiente, ou para as pessoas que vivem no meu trabalho. Então, é por isso que a gente fala que os fatores eles são multifatoriais, né? E quando aparece alguma coisa, a gente fala, nossa, mas fulano. E por isso que hoje a gente faz essa campanha do Setembro Amarelo, porque durante muito tempo isso foi um mito, né? Se pensava um tabu. E também uma questão religiosa lá no passado, onde falar sobre isso era um pecado, né? Vamos chamar assim, e que não se podia falar sobre isso. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe que falar ajuda. Falar cura. Para mim, falar cura. Isso. Eu tenho certeza disso. Não tenho a menor dúvida. E tanto cura que a gente... É como se toda vez que a gente falasse, a gente colocasse para fora aquele sentimento, aquela dor, aquela angústia. Por isso que as terapias, a maioria delas, é através da fala. Não dá para ir para o terapeuta e ficar lá calado. Mas eu tenho que falar? Tem que falar. Não tem jeito. Como é que vai? A pessoa não vai adivinhar. Não existe entre terapeuta que adivinha as coisas. Transmissão de pensamento. Não dá. Né? E a fala, ela é uma... existem dois momentos que são muito importantes. Quando eu falo e quando eu tenho uma escuta qualificada. Exatamente. Essa é a diferença, né? Que a gente chama da escuta ativa. Sim. Eu posso falar e ter a certeza, né, de que eu estou sendo bem acolhida. Essa é a diferença. Exato. Porque tem pessoas assim, eu não vou pagar para ir para fazer terapia, onde só eu falo, a pessoa não me fala o que eu tenho que fazer da minha vida. É porque verdade. Muitas pessoas pensam que vai para a terapia para chegar lá e o terapeuta, o psicólogo, falar, olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Receita de bolo. Não é isso. Não é sobre isso. Não. Primeiro você vai descarregar ali tudo que você tem dentro de si. No máximo, ele vai te conduzir assim, olha, a estrada é por aqui, tá? É um processo colaborativo. Isso. Né? A terapia é um processo colaborativo. Por quê? Porque a gente tem uma formação enquanto psicólogos, né? Uma formação. E o paciente, ele também vai contar o que ele quiser no tempo que ele quiser. Exatamente. Essa é uma diferença tremenda. E eu tenho que ter essa capacidade de, às vezes, nem falar. De um silêncio, né? Sim. Às vezes acontece esse silêncio na terapia, né? Sim. No encontro. E uma questão que também a gente pode ponderar aqui, já que estamos falando sobre o processo terapêutico, que o processo terapêutico ele não acontece só naquele momento onde eu estou no encontro com o meu psicólogo. Ele permanece depois do encontro, onde eu vou começar a processar uma série de coisas nas quais a gente discutiu e durante a semana, o intervalo, aquilo vai reverberando dentro de mim, né? Sim. Eu acho que o depois é a pior parte, porque você vai, fala, e o psicólogo, em uma frase só, ele aperta a sua mente. Ele faz uma pergunta cabulosa. Aí aquilo ali, você fica ali o tempo todo martelando na sua mente até você conseguir. Às vezes dói, você chora, você sente raiva. Tudo no depois e você está sozinho.
E até, eu lembro que quando eu fazia na pandemia, né, que eu fazia a terapia, aí era online, era bom que a gente já fazia na cama, lá na cama mesmo já ficava chorando. Porque tem umas coisas... Mas são os altos e baixos da vida. Os depois, eu acho que são os mais doloridos, que é você e você mesmo. Às vezes, eles são bem alegres também, quando você faz descobertas, autodescobertas. Quando você faz autodescobertas, você fala, uau, ai, eu sabia que eu tinha um superpoder. Sabia, agora eu vou contar para ela que eu consegui. Você já tiveram esses momentos? Sim, claro. Não é? O momento de superpoderes? Sim. Uau, então eu entendi o que é esse insight, eu estou tendo um insight, estou tendo uma autodescoberta. E é nesse momento que eu faço esse grande encontro comigo. E é maravilhoso. Eu lembro que o meu psicólogo, meu terapeuta falou uma vez para mim, ele falou assim, olha, você chegou numa profundidade que agora você não vai ter mais como parar. Isso. Entendeu? É uma jornada sem volta. Sem volta. Sem volta. Agora você vai querer cada vez mais aprofundar nisso. Hoje eu até coloquei um pensamento assim no Instagram, né? Que assim, essa oportunidade de eu buscar esse autoconhecimento, ele é tão maravilhoso, né? Deve ser muito ruim você morrer analfabeto de você. É verdade. Não é? Sem se conhecer. Sem se conhecer. E não dá essa oportunidade. Quando eu não dou essa oportunidade, quando eu não entendo a importância disso, eu crio uma série de... provavelmente eu posso criar uma série de, não só pensamentos, mas atitudes ruins para comigo mesmo. Eu faço um processo de autossabotagem. Sim. E é esse momento em que eu posso me desconectar e achar que não vale a pena viver. É verdade. Não é? Eu queria falar alguma coisa que eu acho muito importante, que nesse bate-papo, que são sobre os sinais de alerta. É isso que eu já ia perguntar. Quais que são a Aline esses falou sinais? ali no começo. Como que a gente pode ajudar? Como é que a gente vai identificar, né? Isso. A Organização Mundial de Saúde, eu estou com a minha colinha aqui, ela nos chama a atenção para alguns sinais, só que tem no nosso processo do dia a dia, no cotidiano, né? No próprio trabalho, a gente observa que algumas pessoas, quando estão com essas ideias de atentar contra a própria vida, elas procuram um isolamento social. Então, a pessoa que saía, curtia, ou que às vezes ia na casa de um amigo ou de um parente, ela reduz, acha que o quarto é o único lugar, ou a cama, né? Uma outra coisa que a Organização Mundial de Saúde nos chama é para que a gente fique alerta aos nossos conhecidos, aos nossos colegas ou pessoas próximas, em relação a ficar, quando a pessoa fala assim, olha, Aline, eu acho que se eu morrer vai ser melhor do que eu viver. Isso é um sinal. Socorro em qualquer contexto? Não. Mas se essa pessoa está triste, você tenta convencê-la a respeito de alguma coisa e ela repete, fica alerta. Talvez o mundo ficar melhor se eu não estiver aqui. Então, isso é um sinal real. Né? A pessoa está pedindo, vou brincar aqui, né, fazer um meme com o meu nome. Ela está pedindo socorro, né? Não nem sempre um socorro dá socorro, essa barriga, mas está pedindo socorro pela vida. Né? Ela está chamando a atenção para dizer assim, gente, eu preciso de ajuda, alguém olha para mim. Né? Outro sinal é que, eu já falei bastante nele aqui, mas quando a gente recebe uma pessoa que está com esse pensamento ou que já teve um atentado contra a própria vida, naquele momento ela achou que ninguém poderia ajudá-la, que o que ela está pensando ou o que ela fez era tão terrível que ela não merecia nenhum tipo de ajuda ou que o julgamento seria tão forte que seria melhor ela não existir, né? E mas isso é o limite? Não, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, dependendo do que eu estou passando, né? E uma outra questão é quando eu fico eu estou pensando, repensando, de que não mastigando, vai haver, né? mastigando que não vai ter saída. E eu não acho essa saída para nada.
Então, fica esse sinal de alerta aí em função disso, né? E que, às vezes, a gente fala assim, não, mas você já procurou tal coisa? Não, não vai adiantar. Meu amigo, meu conhecido, fulano foi. Isso era a vida dele, a minha não. Então, muito... hoje, né, a gente tem tantos fatores que promovem isso e dar conta de viver com essa dor, com esse sofrimento é muito delicado. É verdade. Socorro, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que já vi alguma coisa a esse respeito. Me parece que em setembro também as pessoas atentam mais para essa situação. Eu não tenho esse dado aqui hoje. Não, né? Não, eu vou procurar. Porque, pelo menos eu vi alguma coisa a respeito de que quando uma pessoa atenta contra a própria vida, ela atinge uma quantidade significativa de outras pessoas. É como se ela fortalecesse ali uma rede de outras pessoas que também estão naquela mesma energia. A gente não tem um dado que seja real em relação a uma energia, né? Uhum. Mas pensa, essas informações, antigamente, elas eram colocadas para debaixo do tapete. Sim. Né? Uhum. E hoje a gente tem muito mais informações do que há 4 anos atrás, sim, há um mês atrás, né? Então, fica parecendo que quanto mais eu falo, mais acontece. E isso é um mito. Uhum. É o contrário. Se eu não falo, se eu me isolo, se eu penso, nossa, eu vou irritar a Aline, vou preocupar a Rose, eu vou me isolando e vou ficando sozinho. E vai tapando o sol com a peneira. Não, é com a cortina escura mesmo, que eu vou ficando... Aí não vai vendo, na verdade, é isso mesmo. A sombra vai aumentando. Isso. A peneira ainda tem umas restes de luz lá, né? Isso. Mas ali não. Eu vou escurecendo no sentido de que eu não consigo entender nem aceitar o que eu estou passando. E eu vejo ali uma dificuldade sem saída. Essa é a questão. Eu não consigo achar saída. E você sabe, Socorro, hoje, às vezes as pessoas têm muito preconceito de ir no psicólogo, de pedir ajuda, de falar o que está sentindo. Tem muitas pessoas ainda assim. Tem. Mas hoje, isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, é de grande ajuda. Com certeza. Porque tem coisas, às vezes, você pega na internet e vê uma pessoa falando e te dando uma luz, te dando um direcionamento. Às vezes você está sozinho, você está com vergonha de falar, mas aí você vê e aquilo te traz um despertar. Exato. Não é verdade? É verdade. E às vezes, porque tem pessoas que não querem, eu não vou, porque vão me dizer que eu sou louco, que eu estou louco, que só doido vai no psicólogo. Ainda tem muita gente com esses pensamentos. Tem. A gente, inclusive, recebe isso no consultório, né? Isso. A pessoa chega e fala, olha, eu tô vindo aqui porque minha mulher mandou, porque meu marido mandou, mas eu não tô louca, né? Então, assim, já pensa assim, tá no psicólogo, já tá procurando um CAPS. Não é isso. Não, gente. Agora tem um detalhe. Esses dias, como eu tô no Setembro Amarelo, eu vi até um vídeo que ia fazendo uma contagem regressiva de uma mulher. Aí ela estava assim, 24 horas antes do suicídio, ela estava brincando. Não, começou de 1 ano. Uhum. 1 ano ela estava casando. Depois 6 meses ela estava formando. Você viu? Uhum. E aí foi e mostrava que ela estava sempre feliz. Estava com pessoas, estava interagindo. Praticando esporte, academia. E um belo dia ela se suicidou. Então, as pessoas que estavam passando por essa fase, por esse momento, acho que elas conseguem camuflar o que estão sentindo. Neste caso, tem uma ideação. É interessante essa sua fala, porque o que acontece? Eu tenho um pensamento, ele vai se repetindo e eu vou idealizando. Aí, você chama atenção para uma coisa. Na rede social, todo mundo tá bonito todo dia, né? Feliz. Todo mundo ali, feliz, bem realizado. Né? Ninguém tem uma ruga. Ninguém tem problemas. E essa é uma questão que hoje transparecer que você tem sucesso, que você é inatingível em todos os níveis, você começa a fazer um auto-engano. E muitas vezes nesse auto-engano você vai acreditando nessa distorção. E você vai passando isso para as pessoas e, dependendo da família, ela não acha espaço para falar da sua própria dor. E ela vai idealizando, né?
Infelizmente, essa é a parte difícil, né? Existem redes sociais. Se você tentar saber como você vai atentar contra a sua própria vida, infelizmente, tem ali uma programação. Como a gente também tem, graças a Deus, do outro lado, né? Pelo menos 3 sites aí valorosos, que é o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, né? O Vita Aleri, o SaferNet, né? Então, a gente tem sites que nos orientam, a Organização Mundial de Saúde, né? As próprias secretarias de saúde de cada estado, elas estão ali sensíveis a isso, para que você possa receber algum tipo de ajuda. Só que eu participei outro dia de um outro bate-papo, onde a gente falava sobre a preocupação das telas na vida da gente. Então, eu tenho que passar para a tela de que eu estou sempre bem todo dia. E aí parece que a pessoa não deu sinal. Ela deu um sinal em algum momento, mas talvez aquele ambiente não reconheceu que aquilo era um sinal. Que as pessoas andam tão no corre-corre que, às vezes, até mesmo dentro de casa, não consegue prestar atenção na outra. É verdade. Né? Você mora na mesma casa, mas você não está prestando atenção o que a Tem outra tá famílias vendo. que se falam Pelo celular. Uhum. Pelo celular. E aí? A janta está pronta? Né? Verdade. Eu brinco que antigamente a gente gritava: e aí, mãe, tá pronta a comida? Né? Agora manda mensagem. Hoje manda mensagem. E nesse isolamento familiar, não é? Algum tipo de situação que antes era esclarecida ou discutida ali entre as pessoas, não é mais esclarecido. Eu, às vezes, sigo uma pessoa que é quase que inatingível, e essa pessoa que também é inatingível está passando por momentos difíceis, né? Se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás, você não ia ouvir dizer, por exemplo, que um padre poderia ter depressão, por exemplo, né? E hoje isso é falado, que qualquer mentor espiritual pode passar por esse problema. Seja ele padre, pastor, seja lá o mentor que ele for. Então, hoje, uma programação dessa esclarece isso, que esse é o limiar muito tênue. Sim. E o que nós 3 podemos estar passando aqui como algo positivo, uma de nós daqui pode sair com alguma coisa que vai impactar na minha própria história e eu ir embora com essa dúvida. E a dúvida vai sendo alimentada quando eu não tenho uma ajuda qualificada. É verdade. Não é? Que áreas, Socorro, mais despertam essas ideações de desesperança? Uma coisa que você falou há pouco, essa correria, gente. A correria do dia a dia, muitas vezes a gente corre e não tem tempo pra gente. Já viram isso? Sim. Você deita e fala, nossa... E ainda deita com a sensação de que não fez o que tinha que fazer. Isso, né? Quando eu tenho um trabalho excessivo e eu não consigo, estou falando de possíveis fatores, né? Sim. Quando eu tenho um trabalho excessivo e que eu tenho dificuldade de equilibrar, ter uma flexibilidade entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional, eu posso desenvolver a síndrome de burnout, que é esse excesso, né? Eu só sou se eu for ao trabalho, não é? Chega um momento onde isso fica tão elevado que eu não me dissocio do trabalho e eu adoeço. E eu posso adoecer e, como a única referência que eu tinha era o trabalho, eu pensar que se eu não tenho trabalho, eu não valho. Então, Verdade. eu posso ter pensamentos ruins, né? Outra coisa, algumas pessoas recebem diagnósticos de doenças graves. Já pararam para pensar nisso? Como é difícil isso? Sim. Não sei se vocês já viram que, às vezes, a pessoa recebe esse diagnóstico sozinha, né? O profissional fala para ela, olha, você está com tal coisa. E aí, eu recebi um paciente essa semana que ele foi fazer um exame e ele falou, Socorro, eu estou super ansioso porque eu vou fazer esse exame que eu vi no Google que talvez esteja com câncer. Doutor Google. E aí eu, justamente, falei, doutor Google falou isso. E fomos ler juntos, né? Então, é um exame que pode verificar até se vai ter câncer ou não. Então, nós estudamos juntos ali
E aí ele falou, nossa, eu já li o quê? Que eu poderia estar com câncer. Então, só em função do nome de um exame. Imagina quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave. Então, a pessoa pode, naquele momento de crise existencial, falar, mas será que vale a pena eu tentar um tratamento invasivo ou eu tomar um remédio caro? E eu posso atentar contra a vida porque eu não aguentei aquela pressão, né? Uma outra coisa que a gente também vê como fator fundamental é a questão de traumas, né? Eu passei por algumas feridas emocionais enquanto pessoa, eu, você e todos nós tivemos momentos muito difíceis na nossa vida. E quando essas feridas elas retornam para a gente no nosso dia a dia, pode ser que eu tenha dificuldade de fazer contato com esse momento e achar que eu não quero viver isso de novo e que eu poderia atrapalhar a vida de muita gente. E é mais fácil eu tomar um monte de remédio, fazer uma série de coisas. Por quê? Porque quem atenta contra a vida, ela não quer morrer. Ela quer um alívio imediato. Daquela dor. Daquela dor. E aí o que acontece? Infelizmente, às vezes não dá tempo, né? Uma outra questão, gente, que eu quero falar é que a gente vê hoje, e é uma questão bem atual, vocês já viram pessoas que jogam esses jogos na internet sem parar? Sim. E que a gente estava falando aqui, a família fala pelo WhatsApp ou pelo celular. Então, quando uma pessoa dessa, saiu até uma reportagem outro dia, ela compromete a casa, o carro, e ela não consegue pagar, naquele momento, ela pode ser que ela não divida isso com a família, e ela chega à conclusão que a única forma que ela tem de resolver aquele problema é não existir mais, por quê? Pela vergonha, pela sensação de fracasso e de não falar. Está vendo como falar cura? Né? Sim. De eu não dividir essa angústia existencial com alguém. Isso é muito sério, isso é muito preocupante, né? Um outro tipo de questão que também a gente vê hoje é a violência na internet. A gente acompanha, acredito que vocês acompanham, né? Essas notícias diariamente, onde as pessoas são submetidas, né, em algum momento num jogo ali entre relações e que, às vezes, não só as fotos, mas a forma com que você é induzido naquele momento, e a pessoa pode chegar a um momento e falar assim, não vai ter jeito mesmo. Todo mundo vai descobrir o que eu fiz. Essa violência, ela pode estar dentro da nossa casa e a gente não perceber. E aí, a pessoa não aguenta. Né? Então, esse limiar, ele é muito tênue e característico de cada um. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Para as pessoas saberem mesmo. E ter depoimentos. Né? Eu falo sobre isso porque o CVE soltou essa semana ou semana passada, um vídeo muito interessante lá no site deles, vejam, de depoimentos de pessoas que chegaram e falaram que bom que eu não desisti, né? Que eu tive força para pedir ajuda. Isso é fantástico no sentido de que, mesmo naquele momento mais doloroso, eu ainda achei a possibilidade de pedir ajuda para alguém. E eu falo do CVV porque a gente também tem uma questão social clara, né? Nós três aqui temos a oportunidade de termos nossos psicólogos e tal. E as pessoas que não têm uma condição financeira, vou dar uma dica, gente. A maioria dos cursos de psicologia, das faculdades de psicologia, eles têm um serviço gratuito. Por quê? Porque é o estágio supervisionado, né? Então, quero deixar essa dica, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, não tem como, eu não tenho como pagar. Faculdade, né? A Secretaria de Saúde. Acredito que aqui eu conheço uma pessoa que faz terapia pelo CRAS, né? Sim, então, a sim. gente tem outras formas. Tem. Não é algo que seja isolado só para quem pode pagar. Ou que tem um plano de saúde. Isso é verdade. E essas informações é que a gente precisa realmente difundir, disseminar. Isso. Porque muitas pessoas acham, não, terapia é para quem é rico, para quem tem dinheiro. Eu não tenho recurso para isso. Isso. E não é isso. Aqui mesmo, eu já direcionei pessoas na minha empresa
que não tinha condição de fazer acompanhamento, na época para a FASB, que também tinha esse núcleo. Isso, sempre vai ter. Sempre vai ter. Se eu salvo engano, a UFOB também tem um núcleo de psicólogos, né? De pessoas de estágio, de estudantes, isso, né? Que estão ali fazendo estágio. E isso a gente precisa que as pessoas saibam, porque nesse momento precisa dessa ajuda profissional. E tem profissionais, só te cortando, Rose, que senão depois vou esquecer, existem profissionais que atendem com valor social. Por exemplo, eu faço um trabalho voluntário dentro do que eu faço. Como é que é o meu trabalho voluntário? Um determinado número de pacientes, eu abro vaga para atender no valor social. O que é um valor social? É o que a pessoa pode contribuir. Por que não é zero? Porque é importante, interessante, que eu também possa contribuir. Então, eu posso falar assim de um passado recente, que quando eu morava em Brasília, eu atendi uma pessoa no valor social, e ela falou para mim, a única coisa que eu posso realmente contribuir, eu quero contribuir, é bolo. Gente, eu amo bolo. Ela falou, qual o bolo que você gosta? E eu falei, eu adoro bolo de banana. Então, uma vez por mês, lá vinha ela com bolo de banana, e eu ficava, meu Deus, que contribuição fantástica, maravilhosa. Tá vendo? Interessante. E tem muitos profissionais realmente que fazem esse valor atendimento. Social. Isso. Então, procurem também informação. E falando em informação, a gente vamos dar aquele recadinho para a nossa audiência que está aqui nos assistindo pelo Instagram e depois vão assistir também pelo YouTube. Esse episódio vai estar gravado aí no nosso canal da BDC, que é o canal mais plural do Oeste. A gente está aqui contribuindo, isso aqui é uma forma de contribuição, trazendo esses insights, trazendo essas dicas, trazendo informação de qualidade para vocês. E para isso a gente precisa também da contribuição de vocês, que é o quê? Dá um like, tá? Não paga nada, é só um dedinho assim, então dá um likezinho. Compartilha também no grupo, nos grupos da família, do futebol, da academia. Façam essa contribuição também, porque às vezes você não tá precisando, mas tem várias pessoas precisando. Aí ela escuta aqui o que Socorro falou e aquilo está ajudando ela a buscar uma força, essa força que ela precisa para não desistir da própria existência. Até porque, Rose, no Brasil, diariamente, 30 pessoas desistem de viver. No mundo, é a cada 30 segundos, gente. Então, aqui, enquanto a gente está gravando esse episódio, tem pessoas desistindo da vida. Isso é muito sério. Também. Toda vez eu falo esse dado e eu fico emocionada, né? A cada respirar nosso, tem alguém que está desistindo disso. Então, gente, é muito sério e a gente precisa, enquanto ser humano, ajudar uns aos outros. Essa é a nossa missão, nosso propósito aqui. A gente não vive para nós, a gente vive pelo coletivo. A gente vive uns para os outros, nós somos um só. E também pode entrar em contato com a BDC e falar assim, gente, eu vi lá, como é que faz, não é? Isso. Pode pedir também ajuda. Lógico, claro. Pode mandar no direct, pode. Seja onde for, não é? Não tem justificativa para você não dizer assim, eu não consegui ajuda. Só precisa da sua força, da sua atitude de pedir, de falar, de levantar a mão e pedir socorro. Exatamente. Pedir socorro. Também. Então, assim, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores que nos possibilitam estar aqui produzindo esse tipo de conteúdo. A BDC Podcast, o Sebrac do nosso amigo Cardoso. Sotera Napolitano, um abraço, meu amigo. A HS Construtora, a Nova Mídia Comunicação Visual, a Bela Fran Tour e a Vox 2U Escola de Oratória. Então, muito obrigada a todos que estão aqui contribuindo conosco para que a gente possa tornar isso aqui possível. E vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com nossa convidada. Vamos às perguntas. Aqui no nosso... Deixa eu ver se tem... Socorro tem um lugarzinho reservado no meu coração. A Zil comentou. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, quem estiver aqui ao vivo entrando, pode perguntar que Socorro está aqui à disposição para responder. Então, Socorro, a gente realmente precisa
a fazer a nossa parte, a nossa contribuição, que é trazer, não só no Setembro Amarelo, que a gente Todos precisa os dias. falar sobre isso. Todos os dias, porque esse dado que você trouxe não é uma coisa que acontece só num mês. Não. É todos São os dias. né? Eu vi essa semana uma pessoa contando uma história real, aqui mesmo na BDC, aqui mesmo no estúdio, que eu estava só assistindo e vi ela comentando sobre isso. Uma pessoa desistiu da vida no dia do Natal. No dia do Natal, isso do ano passado. E ela, no dia do aniversário do próprio pai. Então, você imagina como é que vai ser o Natal dessa família daqui para frente. E quantas histórias dessas não existem todos os dias? Quantas famílias ficam desestruturadas? Tem uma instituição hoje que ela trabalha com o pós, né? A gente tem a prevenção, a gente tem a ajuda de quem fez a tentativa e deu errado, e tem isso que você está falando. Como fica essa família, esse grupo, essa comunidade, onde, infelizmente, o atentado teve um êxito, né? Pensando nessa comunidade, nesse grupo, nessa família, tem rede social, inclusive, disso. O site chama-se Vita Aleri. Eles apoiam justamente quem ficou, né? Se você pegar isso de um dado comum, é como se essa família ficasse com uma marca, com um carimbo. E as futuras gerações, a gente não sabe como que elas vão conseguir sobreviver a esse fato tão doloroso, né? Então, às vezes a pessoa pensa, mas a pessoa tinha um filho, como é que vai ficar o filho? É a comunidade familiar todinha que é atingida e que pode ter vergonha de sentir um fracasso familiar, de sentir que não fez uma contribuição total e essa família entrar num sofrimento coletivo. Então, eu falo muito dessa instituição porque ela é pioneira neste aspecto da pós-venção, né? Eu vou trabalhar com a pós-venção. A prevenção, estou antecipando. E o que eu faço com quem fica depois? Porque isso, inclusive, pode desencadear outras situações. Tem alguma história, eu acredito que você tem no seu consultório, escutado diversos casos, tem alguma história em especial que você queira compartilhar, claro, sem trazer o nome das pessoas, mas alguma coisa assim que você lembre, que traga uma referência sobre isso? Vou escolher uma. Vou escolher uma porque é uma pessoa mais ou menos nessa faixa etária de 50. Então, essa pessoa tinha uma vida comum, né? E era bem-sucedida profissionalmente e passou por um burnout. E quando essa pessoa chegou num nível executivo bem elevado e depois não conseguia mais produzir nesse mesmo nível e foi afastada do trabalho porque vinha uma angústia, uma tristeza tremenda e tal. E uma colega falou para ela, faz terapia. E ela começou a fazer terapia. E hoje ela fala, olha, que interessante, né? Alguns anos atrás, se alguém dissesse assim, faz terapia, que você vai entender esse processo, né? No qual você estava passando, eu iria dizer, gente, isso não existe, eu estou tão sozinha. E essa pessoa falou, Socorro, na época que eu te procurei porque eu acreditei que não valia mais viver. E quando eu te encontrei, se você não tivesse me atendido naquela semana que eu te encontrei, não ia dar tempo. Porque eu já estava com tudo programado. E ela falou para mim, olha, quando a minha família chegasse e me encontrasse, ia encontrar, inclusive, uma carta minha explicando porque eu entendi que eu era um fracasso geral. Mas era o quê? O trabalho era a grande referência, o contato mínimo com a família, a dificuldade de conversar com os filhos, de dividir com o parceiro esse sofrimento.
Então, às vezes, a pessoa não quer causar essa preocupação no outro, né? E nós fomos trabalhando juntos e tal, e essa pessoa consegue hoje caminhar bem, né? Para viver uma vida comum, uma vida mais regulada e estável. Já pensou? Já pensou. Se eu não tivesse, né, Deus, sabe, né, o grande Senhor, ele me ajudou Olha, a achar uma vaga, um horário disponível para essa pessoa. Exatamente. Olha a diferença que você faz na vida de um ser humano. Que às vezes, eu sempre falo isso aqui, não é que a gente vai salvar o mundo. Ninguém vai salvar o mundo, mas você pode salvar o mundo de uma pessoa. Entendeu? Com certeza. E uma vida importa. Importa para uma família, Toda importa para vida Deus, importa para todas as pessoas que vivem com aquela pessoa. Então, às vezes a gente, não vou fazer isso não, porque não vale a pena, você não vai alcançar. Pode alcançar uma pessoa. Inclusive, uma vez eu vi uma pessoa que eu sigo, ele é escritor, e ele tinha sido radialista. Aí ele tinha um programa de rádio. Aí ele disse que um dia, eu lembrei dessa história agora, estava muito frio, ele morava em São Paulo, e ele disse, hoje eu não vou trabalhar. Não vou dar uma desculpa, vou dizer que estou doente, não vou trabalhar, porque estava muito frio, muito fazendo abaixo de 0. Só que algo tocou nele, não, você vai trabalhar. Aí ele foi trabalhar. Nesse dia, ele sempre trazia uma palavra, uma palavra de motivação, uma gota de, vamos dizer assim, de inspiração para as pessoas. E nesse dia ele levou uma palavra lá, que eu não lembro o que foi. Mas, assim, tinha uma pessoa que sempre assistia ele, que ouvia ele, e essa pessoa estava, nessa hora, fazendo uma carta, já para desistir. E ele disse que, quando ele ouviu aquela palavra que ele proferiu lá na rádio, ele falou, não, eu não vou fazer isso, não. E aí ele disse que ele pegou, dias depois, ele ligou para a rádio e contou essa história. Né? É real. Aí ele falou o dia que foi, ele falou, tá vendo? Se eu não tivesse ido, se eu não tivesse ido trabalhar naquele dia, ele teria desistido da vida. Então, às vezes, a gente tem que se colocar nesse papel de contribuir com os outros, porque, às vezes, você pode estar salvando uma vida com um ato muito simples. Isso. Só fazendo o seu papel, só seguindo o seu chamado. Isso, exatamente. Porque, assim, essa questão, né, do legado. O que eu estou contribuindo para esse planeta? Qual é a minha posição diante do sofrimento? Não é? O que eu faço? Se eu tenho essa oportunidade de ter essa qualificação, essa é uma pergunta que eu sempre me fiz. Se eu tenho essa oportunidade de ter essa qualificação, por que não abrir vagas para o valor social? Senão eu não vou abranger, né? Em um determinado período da minha vida também trabalhei com grupos. Para quê? Para que a gente possa disseminar isso de uma maneira mais clara sobre a importância da gente conhecer os nossos processos. Mesmo que tenham muitos momentos dolorosos. Mas também vai ter um bocado de coisa boa. Né? Eu estou voltando lá no início para dizer que os vales e os picos, eles fazem parte da nossa que legal. vida. Você já leu Picos e Vales? Nem precisa dizer. Não é? Entendeu? E faz toda a diferença. E faz toda a diferença. É só porque, para alguns, demora um pouquinho mais ficar no vale. Demora. Eu estou bem emocionada porque eu já vivi isso na minha família. E a minha irmã, ela perdeu fatalmente o marido e uma filha de acidente de carro. E depois disso ela desistiu da vida, né? Primeiro que ela não levantava da cama, a gente fazia muita coisa para ajudar ela. E por várias vezes ela tentou, mas graças a Deus sempre... E até então, agora já tem uns 10 anos, e ela desistiu dessa ideia, ela chegou a ficar internada. Isso era tão pavoroso para mim, sabe? E que eu sou a caçula, ela era mais velha. E nós 5 irmãos, a gente sofria muito junto com ela, principalmente quando ela passava por internamento. Ela chegou a fazer um tratamento chamado eletroneuroconvulsoterapia, acho que é isso. Que é um tratamento assim, muito agressivo, isso. né?
E ela chegou a fazer e a gente via, gente, foi muito, acho que nós 5 adoecemos juntos, porque a gente abraçou ela. E eu me lembro que, na época, eu deixei de trabalhar, deixei tudo só para cuidar dela e dos filhos dela, né? Que os meninos, como ela não cuidava nem dela, os meninos eram criança e ficava abandonada. Imagina. E aí chegou um momento que os psiquiatras, os psicólogos já me chamavam e falavam: você tem que afastar, você tem que viver, senão você vai ser a próxima a estar aqui. E foi assim um momento difícil e eu comecei a me ver realmente naquele processo me afundando, até o momento que eu tive que ser muito mais forte e realmente me afastar, né? E de certa forma o afastamento ajudou tanto ela como eu. Mas assim, é muito doloroso você só em pensar e você, não, meu Deus, eu vou chegar em casa, como é que ela vai estar? Será que gente, é muito pavoroso. É muito pavoroso, por mais que você tente, gente, não tem como explicar, não tem como o que dizer. Só quando a gente vive mesmo, que a gente sabe o pavor, a dor, a angústia, um misto de sentimentos que a gente fica. Mas graças a Deus, há muita terapia, a força nossa da família, né? Hoje ela vive bem, cuida dos netos, cuida dos filhos, já estão adultos, né? Nesse instante ela estava me mandando uma foto de uma boneca, comprou aquela boneca que parece bebê, e disse que é a filha dela, botou Thaís Verusca, que é o nome das 2 filhas, e está lá cuidando das bonecas, cuida de cachorro, cuida de neto. Mas assim, hoje a gente hoje eu já vejo ela realmente vivendo. Mas foram momentos difíceis. Foram longos anos. E eu estou assim, bem emocionada, parece que está mexendo na minha feridinha. Peça socorro. Porque... Peça socorro. Provocou, né? Que eram dias difíceis, viu? Foram anos, imagina. Foram muitos anos. Muitos anos, assim, a gente sofrendo bastante. E algumas famílias, elas se fecham nesse sofrimento, sim, né? Para que a vizinhança não fique sabendo, né? Então, elas se fecham nessa dor tão tremenda, porque realmente é algo que desfaz, né, essa família. E é por isso que a gente fala nesse pós-venção. Esse ela contou uma história que veio decorrência de um luto. O luto também é uma dor muito terrível. A perda é algo que não tem receita, não tem tempo, e que cada um processa de uma maneira. Exato. E todos nós vamos ter que passar em algum momento por luto. Com certeza. Se não passou ainda, certamente vai passar. Ou que seja um luto por falecimento, ou que seja um luto por uma separação. Enfim. A perda ela é algo mais abrangente. Né? Às vezes a gente associa o luto à perda da vida de alguém. Não é isso. Não necessariamente, né? O luto da separação também é um luto pungente, né? Como que você, sei lá, de repente passou tantos anos ao lado de uma pessoa e daqui para frente você não vai ter essa pessoa. Seja de separação do casal, seja separação de irmãos que viviam juntos e depois alguém mudou para outro país ou mudou de cidade. O filho que vai estudar fora. Né? O ninho vazio. O ninho vazio. Será que meus irmãos sofreram que eu vim para Barreiras? Com certeza, com essa alegria toda. Certamente você deixou um ninho vazio. Deixou um ninho grandão lá vazio. Meu Deus. E assim, se você for também, vai deixar outro ninho vazio aqui. Nós aqui, você pode viver lá em casa. Decola Oeste, pelo amor de Deus, o aeroporto para ser mais fácil chegar em Salvador e voltar, né, gente? Então, gente, a gente realmente precisa estar preparado psicologicamente para essas perdas da vida. Mas eu acho, Rose, eu tenho certeza que hoje no mundo não existe mais ninguém normal. Depois da pandemia, eu não vejo que não existe mais ninguém normal. Os que não estão tomando 3 gotinhas de Rivotril. É sério, a gente precisa... Tem tanto meme com isso. É por isso que eu falo que todo mundo precisa de terapia, porque a pandemia ela foi muito massacrante. Disse que, Aline, os que não estão nessa galera aí do Rivotril, é uma brincadeira, tá, gente? Tá assim, aquela galera Joel J, né? Tentando não desistir. Senhor. Mas a senhora acha que depois da pandemia alguém ficou tão equilibrado emocionalmente? Eu tô querendo ser a galera Joel J. Eu penso assim, que a gente passou por uma experiência mundial, coletivo mundial. Sim. Né? Pelo menos eu que tenho 60 anos, até então nunca tinha passado
por uma experiência coletiva mundial. E ninguém estava pronto para isso. Sim. Né? Essa aparente normalidade que a gente vivia, da correria Sim. do dia a dia, era uma aparente normalidade. Só que esse elemento surpresa, onde você não tem controle sobre o que fazer, teve que fazer uma coisa chata, né, gente? Tive que abrir o celular e olhar para mim e falei, opa, isso que eu estou vendo nem parece que eu queria ver, né? Então, muitas vezes, e nós tivemos que passar por isso, de olhar para mim e falar, eita, eu tenho uma ruga, antes eu passava um corretivo, uma coisa, e isso trouxe o quê? Um impacto de ter que olhar para si próprio, de ter que suportar, ouvi isso muitas vezes, de ter que suportar viver com aquela família, porque não tinha outro lugar para ir, ou, né, ou ter que suportar a convivência, não é só da família, a família suportar você também. É, lógico. Né? É. Então, esses momentos onde você passa por esse tipo de experiência, você não vai ser igual. Existe uma abordagem na psicologia chamada Gestalt. Ela diz assim... Na administração fala muito. Quando você toma banho, Pius falava assim, quando você toma banho no rio pela primeira vez, você tem uma experiência. Você pode retornar naquele mesmo rio, naquele mesmo horário, com as mesmas roupas e tomar banho ali pela segunda vez. A experiência não será a mesma. Nem você é a mesma pessoa e nem o rio é mais o mesmo. Obrigada, é isso. Então, essas são as nossas diferenças. E ter coragem de entrar em contato, de verificar quem é você na experiência diária, é um ato de coragem enorme. Também só faz terapia quem é corajoso. É mesmo. E todo dia nós somos uma nova pessoa. Eu, pelo menos, eu olho para trás e nem me reconheço mais quem eu era antes. Nem eu. Essas hosts são ótimas, maravilhosas. Eu quero ficar aqui a noite inteira, porque eu estou amando isso aqui. Eu quero evoluir, eu quero ir para frente. Eu não quero ser aquela pessoa que eu era antes. Eu quero ser todo dia uma nova versão de mim mesma. Uma metamorfose ambulante. Como disse Raul Seixas. E estava certo, né? Estava certo. Desde que eu aprenda a regular as minhas emoções. Né? Que isso é treino, isso aí não é... chegou. Não. Isso aí sou eu fazendo desenvolvimento de habilidades, treinar, entender. E eu estou falando de emoções porque é uma questão também que a gente vê hoje, Disney fez esse favor enorme, né? De trazer o Divertidamente 1 e 2, que é filme para gente grande, não é filme pra criança, sim, eu assisti. E como que eu lido com essas emoções quando eu vou, neste momento crucial, e recebo um diagnóstico de uma doença grave? O que eu vou fazer com isso? Né? Essa tempestade de emoções pode me inundar e eu não suportar. Verdade. Né? Então, não existe algo que eu possa julgar o outro, ou julgar aquela família que perdeu um ente querido, ou julgar alguém que também, porque também tem uma questão. As pessoas que fizeram a tentativa e que continuam vivo são estigmatizadas pela família. Aquele dedo, né, apontando lá, fulano, né? A pessoa vira o estigma. E nós estamos aqui para ajudar que ninguém é estigma de ninguém. Nós todos somos possíveis de acertos e erros. Claro. Desde que a gente se ajude mutuamente, com qualidade. É verdade. Bom, nós já estamos caminhando por finalmente, infelizmente. O papo tá bom, estava bem divertido, apesar da gente estar trazendo uma temática séria, mas de forma muita leve, seriedade. Né? Mas a gente não pode também ficar aqui compartilhando tristezas. Exato, né? E, assim, uma questão de esperança, né? Eu queria deixar assim, alguma coisa de esperança. Sim, para lembrar para as pessoas sobre isso, gente. Eu vou falar aqui uma coisa bem engraçada. Eu tenho 60 anos e um dia uma pessoa chegou para mim, eu trabalhava recentemente aí num lugar em Brasília, e a pessoa chegou e falou: Socorro, como é que você consegue ficar contente todos os dias, assim, porque minha família sabe que eu acordo e uhul, né? Essa daqui. É uma energia. Eu vejo ali nele de manhã e falo, minha xará, né?
E aí eu brinco, quando eu dou palestra, eu falo, gente, eu dou 3 pulinhos, cai algumas coisas, né? A gravidade já não é tão favorável. E eu falo, gente, eu posso escolher caminhar. Eu dou uma olhada lá, né? E eu posso, com todos os meus sentidos, eu consigo enxergar, eu consigo comer. Olha que coisa fantástica. Então, quando você consegue ter essa autonomia de escolher pela vida, escolha, por mais difícil que ela seja. Porque viver não é para amador, é para profissional. É verdade. Né? Então, esses desafios diários, ele é meu, seu, de todo mundo, mas eu também posso escolher e dizer, quer saber? Eu vou dar conta. E vou pedir ajuda e vamos caminhar juntos. Por mais que eu esteja com aquela vontade de não me levantar. E isso é natural. Você corre, sei lá, esse pessoal de maratona aí que corre 21, 42. Ao final, ele vai estar exausto, ele vai querer andar, ele ainda faz uma caminhada. Existem alguns momentos onde a exaustão fisiológica ela é natural, né? Isso não significa que eu estou no estado depressivo. É algo natural. Agora, quando eu perceber que existem indícios, né, ali sinais de que as coisas não estão bem e que eu não estou dando conta de conviver com isso que não está bem, se você tiver de madrugada e tiver esse tipo de sensação e achar que não vai dar tempo, uma coisa que dura 24 horas é 188, Centro de Valorização da Vida. São pessoas que foram treinadas, qualificadas para dar um primeiro socorro. Dependendo da sua situação, procure um profissional de saúde. É isso que eu queria deixar de dica aqui e de esperança, gente. Que dica valiosa. Vale a pena. Vale. Vale a pena viver, gente. Vale a pena. Vale. Eu quero dar uma dica também. Diga. Gente, vocês precisam ter coragem de ser imperfeito. A gente é imperfeito, a gente erra, a gente nunca vai acertar. A gente nunca vai ser o 100. Hoje a gente pode estar 20, amanhã 40, depois de amanhã 100. Isso é normal, nós somos seres humanos, a gente é carne, é osso, é sentimento, é emoção. Se a gente ficar se cobrando demais, a gente vai perder o sentido. É tão gostoso você, como o Socorro falou, você ter sua mão para você se alimentar. Você já parou para pensar aquele momento que você está ali almoçando e você tem uma mão, você come, você saboreia. O seu corpo é perfeito, mas a gente é imperfeito, a gente nunca vai ser o 100%. Então, a gente precisa se olhar com amor, com carinho, se acolher quando for necessário, se desafiar, claro, né? Que a gente não vai dar muito mole pra gente mesmo. De jeito né? nenhum, né? Gente, ainda mais nós, né? Que somos tão fortes. Mas a gente tem que se acolher nos momentos que a gente não tá legal, porque ninguém vai ser o 100%. Então, a gente precisa ter coragem de ser imperfeita. Eu amo ser imperfeita. Pra mim, não deu certo, é porque eu sou imperfeita. Tudo que dá errado pra mim, eu jogo na imperfeição. E assim eu vou. E eu também aprendo, né? Quando eu erro, eu aprendo. Sim. É uma Aprende mais do que quando acerta. Isso. E é uma quando acerta, oportunidade já acertou. Pronto. Então, essa é uma questão muito séria que você está falando, Aline. E, Rose, a gente é diferente todo dia. Sim. Não é? Nós somos... Eu pegar aqui um adendo aqui com a fala de Aline, ter coragem de ser imperfeito e ter a honra de ser o único. Nós, cada um de nós, somos únicos. Não existe ninguém com o nosso DNA. Não existe ninguém como nós. Então, Deus nos fez únicos e exclusivos. Vou só fazer uma pergunta aqui. É um teste. Ao Pode. vivo. Olha, gente, não foi isso. Pode, manda ver. Começa por Rose. Começa por Rose. E é coletivo com você que também está aí. Vamos lá. Eu vou dar aqui 10 segundos. Você já ganhou a corrida? Eu vou levantar a mão porque eu já ganhei. Eu sou fofinha, mas eu já ganhei. Já ganhei. Já ganhei. Olha só, vou dar aquela informação que vai mudar a sua vida. Eram 300 bilhões de espermatozoides. Quem é o espermatozoide vencedor? Levanta a mão. Uhul! Né? Isso mesmo. Exatamente. Nós vencemos. Nós vencemos. Se você quer entender, vai e procura saber quantas horas,
quanto... Assim, eram 300 milhões, se eu não me engano, a gente caiu para 10 milhões. Esses 10 milhões ficaram lá no líquido vaginal. E no final... Foi você que vingou. Fomos nós. A gente já tem DNA de vencedor. Já. Já nascemos vencedores. Já. Mesmo que não quisesse que a gente nascesse. A gente foi lá teimoso e nasceu. Né? Uhum. Então, nós temos DNA de vencedor. Vale a pena viver e cada vida importa. Muito. Muito. E a gente precisa ter essa disponibilidade que vocês estão oferecendo aqui. Essa contribuição coletiva, esse compartilhar. Não é? É isso mesmo. É maravilhoso a gente ter essa oportunidade de compartilhar o que a gente sabe, as nossas dores, os nossos valores, a nossa experiência. E outra coisa para a gente, não menos importante, que a gente precisa lembrar. Deus, Ele nos deu a vida, essa corrida, nós já nascemos vencedores. E veja bem, Ele nos dá todos os dias, para todos nós, o mesmo sol. O sol não nasce só para quem é olho azul, para quem é bonito, para quem é... Mas nascem pessoas lindas assim também, né? O sol claro. também vem para nós, assim, não é? Como eu assim. Não, o sol é para todos nós. A lua é para todos nós. A natureza está aí à nossa disposição. Tudo que Deus fez, Ele fez para todos. Entendeu? As oportunidades é a gente que vai correr atrás. Isso. Gente, mas tem gente que está numa condição melhor. Tá. Saia, então, dessa condição que se não está boa e tente uma condição melhor. Porque se desafie, né? se desafie. Só depende de cada um, né? Se você venceu essa guerra com 300 milhões de espermatozoides... Pelo amor de Deus, né? Eu todo dia, quando eu dou os 3 pulinhos, eu falo, uhul, espermatozoide vencedor, bora. É isso mesmo, gente. Eu não desisto, eu vou lá. Vamos lá, vamos vencer todos os dias. Cada dia por si só é uma vida. E se for difícil, faça contato com um amigo, ligue para alguém e busque ajuda. A gente está brincando, mas tem gente que às vezes não vai sentir esse contato. É sempre importante a gente lembrar que falar é ajuda e que falar cura, mas desde que eu dou o primeiro passo, que é pedir socorro. Socorro. E Socorro está aqui. Muito obrigada por estar contribuindo conosco nessa noite. E eu tenho certeza que tudo que a gente contribuiu aqui, que a gente falou, vai servir para ajudar alguém. Não é verdade? Com certeza. A nós mesmos já nos está nos ajudando. Nossa, eu já saí tão diferente daqui, né? Muito obrigada. Assim, isso é acolhimento. Gente, isso já faz parte do meu processo de cura. Exato. Né? Esse acolhimento maravilhoso, esse momento extraordinário. Essa troca. Que valorização entre nós. Imagina se a gente faz isso num coletivo maior. É verdade. Que momento maravilhoso que não vai voltar mais. Ainda bem que eu vim. É isso mesmo. Verdade. Tem uma fala que me incomoda muito, que eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não gosto de gente. Meu Deus, eu acho isso tão... Deprimente. Deprimente, porque o que seria da minha vida sem gente? Mas eu cada saio, um eu vou falar... É possível. É possível. Existem pessoas que preferem fazer contato com máquinas do que com pessoas. Naquele momento daquela vida. Por isso que a gente não pode generalizar. É verdade. É o momento de vida de cada um. Às vezes é no âmbito profissional, às vezes é porque a pessoa se expressa numa generalização. Mas ninguém vive sem gente. É verdade. Né? Se até fosse porque assim, a gente veio de gente, né? A gente veio... E tá todo mundo aí no meio. Tinha a opção de ir para um meio de uma selva e morar com os bichos. Exato. Mas não vai. Então é porque gosta. Eu preciso de gente, eu gosto de gente. Eu saio falando desde o vizinho até... o professor da academia até brinca comigo, que ele disse que eu chego na academia às 6 horas da manhã e quando eu consigo chegar na sala é 6h45, porque eu venho de lá ficar falando com todo mundo, dando bom dia. Aí eu faço 15 minutos de aula e depois posto lá foto, tá feito, tá pago. Que ele disse que a próxima eleição você tem que se candidatar, porque do jeito que você fala com todo mundo, você vai ganhar. Isso. Pegando essa dica aí, que eu também adoro falar, né? Vamos lembrar das palavras mágicas que, às vezes, elas também podem transformar a vida de uma pessoa, né? Às vezes você entra no elevador,
Todo mundo muda. Fale aquelas palavras mágicas. Bom dia, boa tarde. Mas é um bom boa dia, noite. Bem empolgado. Isso, né? Vamos ser gentil, por favor, obrigada. A gente tem que divulgar isso também, porque essas palavras mágicas melhoram o nosso dia a dia, melhoram o nosso viver. Isso mesmo. Então, vamos fazer a diferença. Nós somos a diferença. A gente já faz, nós somos a diferença. Olha você, o ego dela olha que mulher maravilhosa. Olha, isso é diferente demais. Olha eu. Gente, única e exclusiva. Não existe ninguém assim. Joia rara. Joia rara. Cada um de nós somos. Ai, que maravilha. Só tome posse disso. Então, vamos encerrando por hoje. Agradecendo mais uma vez a nossa convidada. Agradecendo mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, a Vox2U, a BDC Podcast, o Sebrac, o HS Construtora, a Nova Mídia Comunicação Visual e a Bela Fran Tour. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco, a todos que nos acompanharam aqui e aos que forem assistir depois no YouTube. Não deixem de dar aquele like, compartilhar e se inscrever e ativar o sininho das notificações. Uma boa noite a todos e até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Uau. Boa noite, meu povo. Boa noite, gente. Amei estar aqui com vocês. Pode me chamar de novo. Cadeira cativa. Boa noite, Obrigada. gente. Boa Até noite. mais. Tchau.